A Marcha para Jesus. Muitas pessoas criticam a Marcha para Jesus, alegando falta de discernimento e questionando a presença de pessoas de diferentes origens, crenças e posições sociais. Alguns também afirmam que certos políticos participam apenas para obter vantagens eleitorais. Entretanto, a Bíblia registra as palavras de Jesus: quem não é contra nós é por nós. Marcos 9:40. Muitas vezes, algumas pessoas acabam confundindo as coisas porque não gostam de determinados políticos ou porque encontram participantes com comportamentos e opiniões diferentes das suas. Com isso, correm o risco de desviar a atenção do que realmente importa: Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador da humanidade. A Marcha para Jesus é um evento de evangelização, adoração e testemunho público da fé cristã. A própria Bíblia ensina que a fé deve ser acompanhada de ações e obras que expressem aquilo em que se crê. Jesus não faz acepção de pessoas, ele convida todos os que desejam aproximar-se dele. A verdadeira transformação do coração não é realizada pelos homens, mas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. Ele é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, o Salvador e o Senhor. Por isso, todos são chamados a ouvir o Evangelho e a conhecer a sua graça. Também devemos valorizar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Em muitas partes do mundo, pessoas são perseguidas por sua fé, impedidas de falar sobre Deus, de ler a Bíblia e de anunciar Jesus Cristo. Em alguns casos, chegam até mesmo a sofrer violência e morte por causa de suas crenças. Onde existe liberdade para proclamar o Evangelho, essa oportunidade deve ser recebida com gratidão e responsabilidade. A Marcha para Jesus não pertence a uma única denominação, igreja ou líder. Denominações ou placas de igrejas não salvam ninguém, e homens ou líderes fulanos de tais não salvam ninguém, nem a eles mesmos. Segundo a fé cristã, quem salva é somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a salvação. Somente Ele é o nosso mestre, guia, bom pastor, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. Deus não divide a sua glória e honra com ninguém, para que ninguém se cresça, porque somente Ele é Deus. Portanto, deixar de seguir a Cristo Jesus, de evangelizar ou de adorar a Deus por causa da presença de políticos ou de qualquer outro grupo de pessoas significa perder de vista o verdadeiro propósito do Evangelho, como está escrito em Marcos 16:15-16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim, a missão dos cristãos é anunciar o Evangelho com amor, conduzindo vidas ao encontro de Jesus Cristo, o bom pastor, o Salvador e o Filho de Deus. Além disso, a Marcha para Jesus é uma oportunidade de unir os cristãos em um propósito comum, declarar publicamente a fé em Jesus Cristo e louvar o seu nome. Independente das diferenças que possam existir entre os participantes, é importante lembrar que somos todos irmãos em Cristo e que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Portanto, ao invés de criticar ou julgar a presença de certos grupos na Marcha para Jesus, devemos nos alegrar com a oportunidade de proclamar a mensagem de salvação a todos os que estão ao nosso redor. Que possamos caminhar juntos, unidos em amor e em busca da manifestação do reino de Deus na terra. Jesus Cristo é a razão de existir da Marcha para Jesus, e Ele deve ser o centro de todas as nossas ações e pensamentos. Que possamos continuar marchando juntos, propagando o Evangelho, demonstrando o amor e a graça de Deus a todos que estão ao nosso redor. Que a presença de Jesus seja evidente em nossas vidas e que Ele seja em tudo o que fizermos. A Marcha para Jesus é mais do que um evento, é uma oportunidade de proclamar a mensagem de salvação e resgatar vidas para a glória de Deus. Vamos seguir marchando juntos, confiantes na promessa de que, no final, Jesus é o vencedor e todo joelho se dobrará diante dele. Que possamos, com humildade e amor, continuar levando a mensagem de esperança e salvação a todos os corações sedentos por encontrar o verdadeiro sentido da vida. A Marcha para Jesus é uma porta aberta para que todos possam conhecer e experimentar o amor de Deus em suas vidas. Que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, levando luz e esperança por onde passarmos. Que o amor de Cristo nos constranja e nos motive a seguir em frente, mesmo diante de críticas e adversidades. Que possamos manter firme a nossa fé, sabendo que o nosso Deus é maior do que qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Que a Marcha para Jesus seja um momento de unidade, amor e celebração da presença divina em nossa vida. Que em cada passo dado nessa marcha, possamos sentir a presença poderosa de Deus e sermos renovados em nossa fé e esperança. Que, juntos,
possamos proclamar a verdade que liberta e transforma vidas, levando a mensagem da salvação a todos os povos e nações. A marcha para Jesus é um convite para todos que desejam se render ao senhorio de Cristo e experimentar o seu amor incondicional, que possamos, cada vez mais, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, demonstrando amor, compaixão e misericórdia a todos que cruzam o nosso caminho, que possamos ser luz em meio às trevas, levando a esperança da redenção a todos os corações quebrantados, que a marcha para Jesus seja um momento de renovação espiritual e avivamento em nossos corações, nos impulsionando a seguir em frente na jornada da fé. Que o nome de Jesus seja exaltado em todos os lugares e que a sua glória encha a terra como as águas cobrem o mar. Que possamos, em unidade e amor, marchar juntos rumo ao reino dos céus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas. Que a marcha para Jesus seja um reflexo do reino de Deus em nossa vida, anunciando a todos que há esperança, perdão e vida eterna em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém. Por isso, que cada passo dado nessa marcha seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus em nossa vida, impactando e transformando aqueles que estão ao nosso redor. Que a marcha para Jesus seja um momento de comunhão, adoração e exaltação do nome de Jesus, unindo corações em um propósito maior, proclamar o Evangelho a toda criatura. Que possamos continuar marchando juntos, confiantes de que aquele que nos chamou é fiel e cumprirá sua promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Mediador, o Filho de Deus, o nosso Criador. Amém. Pedro Sena, Estúdio Pescador. A marcha para Jesus. Muitas pessoas criticam a marcha para Jesus, alegando falta de discernimento e questionando a presença de pessoas de diferentes origens, crenças e posições sociais. Alguns também afirmam que certos políticos participam apenas para obter vantagens eleitorais. Entretanto, a Bíblia registra as palavras de Jesus: quem não é contra nós é por nós. Marcos 9:40. Muitas vezes, algumas pessoas acabam confundindo as coisas porque não gostam de determinados políticos ou porque encontram participantes com comportamentos e opiniões diferentes das suas. Com isso, correm o risco de desviar a atenção do que realmente importa: Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador da humanidade. A marcha para Jesus é um evento de evangelização, adoração e testemunho público da fé cristã. A própria Bíblia ensina que a fé deve ser acompanhada de ações e obras que expressem aquilo em que se crê. Jesus não faz acepção de pessoas, ele convida todos os que desejam aproximar-se dele. A verdadeira transformação do coração não é realizada pelos homens, mas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. Ele é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, o Salvador e o Senhor. Por isso, todos são chamados a ouvir o Evangelho e a conhecer a sua graça. Também devemos valorizar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Em muitas partes do mundo, pessoas são perseguidas por sua fé, impedidas de falar sobre Deus, de ler a Bíblia e de anunciar Jesus Cristo. Em alguns casos, chegam até mesmo a sofrer violência e morte por causa de suas crenças. Onde existe liberdade para proclamar o Evangelho, essa oportunidade deve ser recebida com gratidão e responsabilidade. A marcha para Jesus não pertence a uma única denominação, igreja ou líder. Denominações ou placas de igrejas não salvam ninguém, e homens ou líderes fulanos de tais não salvam ninguém, nem a eles mesmos. Segundo a fé cristã, quem salva é somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a salvação. Somente Ele é o nosso mestre, guia, bom pastor, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. Deus não divide a sua glória e honra com ninguém, para que ninguém se cresça, porque somente Ele é Deus. Portanto, deixar de seguir a Cristo Jesus, de evangelizar ou de adorar a Deus por causa da presença de políticos ou de qualquer outro grupo de pessoas significa perder de vista o verdadeiro propósito do Evangelho, como está escrito em Marcos 16:15-16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim, a missão dos cristãos é anunciar o Evangelho com amor, conduzindo vidas ao encontro de Jesus Cristo, o bom pastor, o Salvador e o Filho de Deus. Além disso, a marcha para Jesus é uma oportunidade de unir os cristãos em um propósito comum, declarar publicamente a fé em Jesus Cristo e louvar o seu nome. Independente das diferenças que possam existir entre os participantes, é importante lembrar que somos todos irmãos em Cristo e que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Portanto,
Ao invés de criticar ou julgar a presença de certos grupos na marcha para Jesus, devemos nos alegrar com a oportunidade de proclamar a mensagem de salvação a todos os que estão ao nosso redor, que possamos caminhar juntos, unidos em amor e em busca da manifestação do reino de Deus na terra. Jesus Cristo é a razão de existir da marcha para Jesus, e Ele deve ser o centro de todas as nossas ações e pensamentos. Que possamos continuar marchando juntos, propagando o Evangelho, demonstrando o amor e a graça de Deus a todos que estão ao nosso redor. Que a presença de Jesus seja evidente em nossas vidas e que Ele seja em tudo o que fizermos. A marcha para Jesus é mais do que um evento, é uma oportunidade de proclamar a mensagem de salvação e resgatar vidas para a glória de Deus. Vamos seguir marchando juntos, confiantes na promessa de que, no final, Jesus é o vencedor e todo joelho se dobrará diante dele. Que possamos, com humildade e amor, continuar levando a mensagem de esperança e salvação a todos os corações sedentos por encontrar o verdadeiro sentido da vida. A marcha para Jesus é uma porta aberta para que todos possam conhecer e experimentar o amor de Deus em suas vidas. Que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, levando luz e esperança por onde passarmos. Que o amor de Cristo nos constranja e nos motive a seguir em frente, mesmo diante de críticas e adversidades. Que possamos manter firme a nossa fé, sabendo que o nosso Deus é maior do que qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Que a marcha para Jesus seja um momento de unidade, amor e celebração da presença divina em nossa vida. Que em cada passo dado nessa marcha, possamos sentir a presença poderosa de Deus e sermos renovados em nossa fé e esperança. Que, juntos, possamos proclamar a verdade que liberta e transforma vidas, levando a mensagem da salvação a todos os povos e nações. A marcha para Jesus é um convite para todos que desejam se render ao senhorio de Cristo e experimentar o seu amor incondicional. Que possamos, cada vez mais, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, demonstrando amor, compaixão e misericórdia a todos que cruzam o nosso caminho. Que possamos ser luz em meio às trevas, levando a esperança da redenção a todos os corações quebrantados. Que a marcha para Jesus seja um momento de renovação espiritual e avivamento em nossos corações, nos impulsionando a seguir em frente na jornada da fé. Que o nome de Jesus seja exaltado em todos os lugares e que a sua glória encha a terra como as águas cobrem o mar. Que possamos, em unidade e amor, marchar juntos rumo ao reino dos céus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas. Que a marcha para Jesus seja um reflexo do reino de Deus em nossa vida, anunciando a todos que há esperança, perdão e vida eterna em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém. Por isso, que cada passo dado nessa marcha seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus em nossa vida, impactando e transformando aqueles que estão ao nosso redor. Que a marcha para Jesus seja um momento de comunhão, adoração e exaltação do nome de Jesus, unindo corações em um propósito maior, proclamar o Evangelho a toda criatura. Que possamos continuar marchando juntos, confiantes de que aquele que nos chamou é fiel e cumprirá sua promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Mediador, o Filho de Deus, o nosso Criador. Amém. Pedro Sena, Estúdio Pescador.